Prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui estamos nós para mais um vídeo. Bom, eu vou ver se eu consigo nesse vídeo ser breve, porque eu quero fazer desse vídeo uma introdução para os próximos que se seguirão. Eu prometi fazer uma live a questão de 2 semanas atrás, e como eu tive problemas com o meu computador, eu não tive condições de realizar essa live. Eu vou tentar baixar um novo software que me permitirá retornar com as lives assim que eu resolver esse problema no meu computador. Muito bem, dito isso, eu quero ler com vocês um texto que se encontra em Isaías capítulo 45, versículo 15. Eu quero ler esse versículo 15 de Isaías 45 em algumas versões, para que vocês tenham uma noção um pouco mais próxima da exata com relação à intenção do profeta Isaías ao dizer isso. Nós vamos procurar contextualizar isso de uma forma breve, rápida, para que vocês possam tentar assimilar um aspecto, pelo menos um aspecto daquilo que eu quero apresentar acerca de Deus, que é o maior conhecimento que existe dentro da palavra de Deus. Ao mesmo tempo em que ele é o maior, ou seja, a maior revelação contida na palavra de Deus, paradoxalmente ela é a menor. Por quê? Porque Deus é infinito. Deus é infinito. Quando eu digo que a Bíblia ela procura revelar Deus de diversos modos e maneiras, em diversas circunstâncias, isso é um fato. Agora, ao mesmo tempo em que ela procura fazer isso praticamente em toda a sua extensão, toda esta revelação de Deus, todo este conteúdo concernente à revelação da pessoa de Deus, ele se torna infinitamente minúsculo, pequeno, insuficiente, pobre, diante da infinitude do nosso Deus, diante da magnificência, diante da glória, diante da majestade, diante da grandeza do nosso Deus, certo? Então vamos ler. Eu quero ler primeiro Isaías 45, 15, na Nova Almeida atualizada, ok? O texto diz assim: verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus de Israel, ó Salvador. É interessante esse texto, né? Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus de Israel, ó Salvador. É o que diz a Nova Versão atualizada. Vamos na Nova Versão Internacional, na NVI, Isaías 45, 15, diz assim: verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. Praticamente a mesma coisa da Nova Almeida atualizada. Vamos ler agora na Almeida Revista e Atualizada, segunda edição. Verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Vamos ler agora. Eu tenho aqui uma versão da Bíblia brasileira. Eu quero abrir aqui agora, em Isaías 45, 15, na versão brasileira. Essa versão aqui, ó. Isaías 45, 15. Deveras tu, ó Deus de Israel, Salvador, és um Deus que te encobres. Interessante isso, né? Nós vamos ler agora na Bíblia de Jerusalém. Isaías 45, 15, na Bíblia de Jerusalém. E diz assim o texto: entretanto, tu és um Deus que se esconde, ó Deus de Israel, ó Salvador. Muito semelhante à Nova Almeida atualizada e muito semelhante também à NVI, né? Essa versão aqui da Bíblia de Jerusalém. Esse versículo, né? Na Bíblia de Jerusalém. Vamos ler agora na NVT, Nova Versão Transformadora. Versículo 15 de Isaías 45. De fato, ó Deus de Israel, nosso Salvador, tu ages de formas misteriosas.
tu ages de formas misteriosas. Inclusive, isso virou um clichê, né? Um clichê muito utilizado pelas autoridades religiosas, né? Pelos clérigos, pelos pastores, pelos ministros do Evangelho, né? Por aqueles que têm um conhecimento mais aprofundado da palavra de Deus, né? Virou um clichê dizer que Deus age por modos e maneiras misteriosas, não é verdade? Mas o fato é que este texto ele é intrigante. Por que ele é intrigante? Porque ele está dentro daquilo que nós consideramos como a revelação de Deus para os seres humanos e para os seus filhos. A revelação de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus para nós. Ou seja, Deus se dignou se auto-revelar para nós, suas criaturas e filhos. Mas por que que ao mesmo tempo em que Deus se revela a nós, criaturas e filhos, ao mesmo tempo ele se esconde? O que isso quer dizer? Que tipo de implicação isso tem na minha vida agora, hoje, na atual conjuntura na qual eu estou inserido? Saber que Deus é um Deus misterioso, é um Deus que se encobre, é um Deus que se esconde, é um Deus que age de forma misteriosa ou de formas misteriosas. Por que que eu preciso saber disso? De que forma isso pode contribuir para o meu crescimento espiritual? De que maneiras isso pode contribuir de forma positiva em relação ao meu conhecimento de Deus, ao meu próprio conhecimento de Deus, à minha própria experiência com Deus? De que forma isso pode contribuir com todas essas coisas? Saber que o Deus é um Deus misterioso, é um Deus que se encobre, é um Deus que se esconde e que age de formas misteriosas. Olha, eu diria que eu não teria como precisar, porque cada caso é um caso, como diz o ditado, cada cabeça uma sentença. Você muito provavelmente tem uma experiência diferente da minha com relação a Deus, a sua experiência com Deus provavelmente deve ser diferente da minha. É óbvio que devem existir algumas semelhanças, né? Mas todos nós temos o nosso mundo, todos nós temos a nossa vida, todos nós temos a nossa maneira de enxergar o mundo próximo de nós, o mundo distante de nós. E saber que Deus, ao mesmo tempo em que Ele se revela, Ele é um Deus que age de modos misteriosos, de formas misteriosas, e é um Deus que, em determinados aspectos, em determinadas circunstâncias, Ele se esconde. É importante e tem um aspecto muito positivo nisso. Especialmente se você levar em consideração que nem tudo que está escrito a respeito de Deus está envolto num pano limpo e branco, digamos assim. Eu estou metaforizando isso. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que não é fácil entender e compreender, assimilar certas atitudes ou ações de Deus, ou até mesmo a ausência, a suposta ausência de Deus. Eu digo suposta ausência porque se nós lermos os Salmos 139, nós vamos perceber algo interessante acerca do próprio Deus onipresente, de quem não se pode fugir, de quem não se pode escapar. Se eu vou para o fundo do mar, Deus está lá. Se eu subo aos céus, ao mais altos céus, Deus está lá. Deus está aqui, Deus está ali, Deus está acolá. Então, quando eu digo suposta ausência de Deus, é tendo em vista a nossa própria percepção de Deus. É tendo em vista a minha dimensão. É tendo em vista a minha ideia, a minha opinião, o meu pensamento. Enfim, a minha percepção, de um modo geral, de Deus, porque vez ou outra,
Nós temos a ideia errônea, equivocada, de pensar que Deus se ausentou de nós, ou se ausentou numa determinada circunstância. Por exemplo, os ateus gostam muito, mas muito, de nos criticar a nós cristãos, que possuímos fé nesse Deus invisível, nesse Deus imortal, nesse Deus todo-poderoso. Os ateus costumam dizer o seguinte: olha, onde estava Deus por ocasião do Holocausto nazista, quando Hitler dizimou 6 milhões de judeus, cerca de 6 milhões de judeus? Onde estava Deus, vão dizer outros, quando seu filho foi dependurado numa cruz pelo Império Romano, com o aval dos sumos sacerdotes, com o aval da classe religiosa de Israel, que era seu povo? Onde estava Deus? Os ateus costumam fazer esses questionamentos a nós cristãos, como se isso de alguma forma fosse desconstruir a nossa fé, a fé que nós temos em Deus. Como se isso fosse prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Eu digo uma coisa para vocês, com muita tranquilidade no meu coração. Quem possui uma falsa fé em Deus, quando houve um questionamento desse nível, ele tende a ficar impactado. A pessoa que tem uma falsa fé em Deus, porque existem os falsos crentes. Isso é público e notório. Falso profeta, falso crente, falsos discípulos, falsos cristãos. Eles estão por aí. Nós não temos como determinar quem é verdadeiro e quem é falso. Ou seja, esse aqui é joio e esse aqui é trigo. Não. Nós não recebemos essa missão também de Deus, de querer determinar quem é joio e quem é trigo. Quem são os verdadeiros crentes, quem são os falsos crentes. Uma coisa é certa, Jesus deixou um critério através do qual a gente pode identificar com um grau elevado de certeza, eu digo grau elevado de certeza, mas não 100%, né? Quem é verdadeiro? Pelos seus frutos os conhecereis. Então, voltando à questão dos questionamentos ateísticos direcionados a nós. Onde estava Deus quando algo ruim aconteceu? Onde está Deus? Onde está esse Deus de vocês cristãos que permite que mazelas como essa praga dessa pandemia acometa todo o planeta e não só o Brasil? É bem verdade que a classe jornalística aqui do Brasil e boa parte da classe política tem atribuído ao nosso presidente a culpa pela pandemia, não é? Quando nós sabemos que isso é uma questão de âmbito mundial. Então, onde está Deus que permite que tanta coisa ruim aconteça? Recentemente nós tivemos aí aquele incidente, aquela fatalidade lá em Capitólio, Minas Gerais, né? Uma parte da rocha se rompendo e atingindo ali vários barcos, vitimando várias pessoas. Onde estava Deus quando isso aconteceu? Daí é importante, meus irmãos, nós refletirmos sobre esse texto bíblico. É óbvio que eu digo sobre este texto, porque esse é o foco deste vídeo, mas é importante agora, nessa conjuntura na qual nós estamos, refletirmos um pouco mais seriamente, de um modo mais profundo, mais detido, sobre a palavra de Deus, sobre a revelação de Deus contida em sua palavra. E sobre a forma como Deus tem agido na sua vida, forma como Deus tem operado na sua vida. Deus age de modos misteriosos, diz a palavra, em algumas versões. Deus se esconde, Deus se encobre, dizem outras versões. Por quê? Por quê? Por que em determinadas circunstâncias, já que nós não temos como determinar e não temos como afirmar que Deus se esconde em todo tempo? Claro que não. É óbvio que quando o profeta Isaías escreve o que ele escreve aqui, está escrevendo aqui, contido dentro do capítulo 45,
Ele está direcionando isso aqui aos persas, especificamente aos persas, que acreditavam existir duas divindades, uma do bem e outra do mal. É assim que boa parte dos ateus e de algumas pessoas, filósofos e alguns religiosos, procuram explicar a existência do mal, procuram justificar a existência do mal. Ou seja, o mal existe porque existem dois poderes, duas divindades supremas no mundo, no universo. Uma divindade do bem, outra divindade do mal. Um Deus do bem e um Deus do mal. De modo que o mal é de responsabilidade desse suposto Deus do mal. E o bem é de responsabilidade do Deus do bem, que não é outro senão o nosso Deus. Mas aí, olha só, aqui mesmo no capítulo 45 de Isaías, eu já estou terminando esse vídeo, nós lemos aqui no verso 7, Nova Almeida atualizada. Deus se manifestando ao profeta Isaías, que por sua vez direciona a sua mensagem aos persas. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Olha só os contrapontos mencionados por Isaías. Olha só os contrastes. Pense no paralelo aqui entre luz e trevas, paz e conflitos. Pense nisso. O mesmo Deus que criou a luz e o verbo criar aqui, em Isaías, versículo 7, é o mesmo verbo hebraico utilizado lá por Moisés em Gênesis, quando Moisés descreveu lá a criação do universo, a criação da terra, dos céus e terra. Bará. Esse é o mesmo verso. É o mesmo verbo, perdão. Esse mesmo verbo que Moisés utiliza para descrever a criação de tudo que existe por Deus, ele utiliza, o profeta Isaías utiliza aqui. Eu formo a luz e crio as trevas. Por que esse Deus que forma a luz tem que também criar as trevas? Por quê? Qual é a utilidade? Da luz nós sabemos qual é a utilidade, mas qual é a utilidade das trevas? E aí ele diz mais: eu promovo a paz e crio os conflitos. Por que esse mesmo Deus que promove a paz também cria os conflitos? Veja, qualquer explicação que eu tentar dar para vocês agora, para tentar responder esses questionamentos que eu estou fazendo aqui, com relação a este texto, será uma explicação rasa, insuficiente, pobre e medíocre diante da grandeza desse Deus que está afirmando tal coisa para o profeta Isaías. Qualquer tentativa de explicar isso aqui, seja de modo técnico, teológico, motivacional, inspiracional, espiritual, cultico, qualquer tipo de explicação que eu tentar dar para tentar explicar isso aqui será muitíssimo pobre, muito pequena, muito reduzida, muito circunscrita, muito finita, muito medíocre. Agora, o que nós temos que entender é o seguinte: Isaías está tentando argumentar contra o entendimento dos persas, inimigo do povo de Israel, contra essa ideia de uma bidivindade, duas divindades. A existência de duas divindades, uma que governa o bem e outra que governa o mal. Uma que produz o bem e outra que produz o mal. Então chega Isaías e diz: olha, não existem dois deuses no universo, um do bem, outro do mal. Só existe um Deus. Agora, como ele age de forma misteriosa, ele é um Deus que, para se revelar, ele tem que paradoxalmente se esconder, porque se ele se revela da forma como ele é, ele destrói todas as criaturas.
porque a sua glória é excelsa, ela é inefável, não há como descrever, ela é grandiosa, ela é majestosa, mas ao mesmo tempo, se essa glória de Deus incide em toda a sua força sobre nós, ela nos esmiuça. Ela nos transforma em partículas microscópicas de poeira atômica. Então Deus tem que se esconder mesmo. Deus tem que se encobrir. E aí Isaías então diz, olha, não existem dois deuses. O mesmo Deus que criou luz e que cria luz, ele criou as trevas, ele cria trevas. O mesmo Deus que promove a paz, ele mesmo cria os conflitos. Aí alguém pergunta, mas por quê? Essa é a pergunta que normalmente se faz. Nós deveríamos perguntar, ao invés de por quê, deveríamos perguntar para quê. Mesmo assim, mesmo mudando a forma de questionar, ao invés de questionar o porquê, né? Questionar partindo-se da causa, procurando uma causa para isso, nós deveríamos questionar partindo do objetivo, da meta. Para quê? E aí, meu irmão e minha irmã que me assiste nessa hora, a resposta pode adquirir um vislumbre multifacetado, digamos assim, multidimensional. Ela pode se multiplicar em vários prismas, porque cada um pode emitir uma resposta para tentar equacionar o fato de que esse mesmo Deus que cria a luz é o mesmo Deus que cria as trevas, esse mesmo Deus que promove a paz é o mesmo Deus que produz conflitos. Na versão revista e atualizada, esse versículo de Isaías 45:7 aparece do seguinte modo. Vamos ler? Olha aqui. Isaías 45:7, segundo a versão Almeida Revista e Atualizada, segunda edição. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Faço a paz e crio o mal. Na Nova Almeida, atualizada, está, eu promovo a paz e crio os conflitos. Tanto se nós tentarmos equacionar isso partindo da causa, nós não vamos conseguir chegar a lugar algum. E se nós tentarmos equacionar isso partindo do objetivo, ou seja, do escopo de Deus, nós também provavelmente vamos ter aí, nós poderemos obter, como eu acabei de dizer, centenas ou milhares de perspectivas, né, diferenciadas, em termos de resposta para que Deus, para que Senhor? O Senhor que cria a luz também tem que criar as trevas. Para que Senhor? O Senhor que promove a paz tem que também criar os conflitos, ou criar o mal. Para quê? As respostas poderão vir de formas variadas, sem dúvida alguma. Mas é importante nós sabermos o seguinte, olha, aquilo que foi revelado acerca de Deus, contido nas Sagradas Escrituras, é isso aqui, ó. É isso aqui. Diante daquilo que Deus realmente é. Diante daquilo que realmente Deus tem para nós. O apóstolo Paulo, ele chegou a dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles a quem Ele ama. Ou seja, ninguém tem condições de penetrar nesse conhecimento, alcançar a profundidade desse conhecimento, sondar, perceber, assimilar.
compreender? Ninguém. Importante saber que o nosso Deus é soberano e que, apesar da existência do mal, Ele é o sumo bem. E por ser o sumo bem, e por ter soberanamente permitido a existência do mal, nós temos que entender que Deus tem, Ele não deve ter, Ele tem um propósito com isso. Nos próximos vídeos a gente reflete um pouco mais sobre essa questão profundíssima e que escapa à nossa compreensão. Nós estamos simplesmente arranhando a superfície desse conhecimento, que é tremendo, é grande demais, para que nós possamos lacrá-lo, fechá-lo, concluí-lo. Que Deus abençoe você que nos assistiu até o presente momento. Que o Espírito Santo unja a sua mente, lhe dando sabedoria, inteligência e paz. Em nome de Jesus.